Boa noite, pessoal. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Gênesis, capítulo 40. Gênesis, capítulo 40, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 40, a partir do versículo 1. Eu vou ler todo o capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. Por algum tempo estiveram na prisão, e ambos sonharam cada um o seu sonho na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa. Porque de fato foi roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto da minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é essa: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Nós lemos até o versículo 23. Pessoal, nós, lendo a Bíblia nos mostra e nos fala exatamente como nós devemos correr pela fé. Quando eu estava no exército, em 1965 eu entrei no exército, e já se passou muito tempo desde agora, né? Até agora, passaram-se mais de 40 anos. Quando eu penso na minha vida de soldado, isso ainda é muito vívido dentro de mim. Quando eu estava recebendo treinamento de comunicação, né? Eu recebi o treinamento de comunicação, e naquela base tinha um amigo chamado Song Sun-won, que ele recebeu salvação. E nós éramos muito amigos, né? E sempre andávamos nós 3, eu e mais esses outros 2 amigos. E aí a gente estava andando para ir para o treinamento, aí veio o general, né? Aí a gente, sentido
Aí o general recebeu ele recebeu isso, ele falou, aí a gente estava indo, aí ele estava dando as costas, estava indo embora, daí ele falou, vem vocês, eu sou Pagoksu, eu sou não sei quem, e aí a gente começou a gritar, né, falando assim. Aí o general falou pro secretário dele que estava atrás dele, secretário, você pode premiar também esses soldados rasos? Sim. Então, dá um prêmio para eles porque eles me cumprimentaram muito bem. Aí nós três, aquele dia inteiro, ficamos rindo. Com certeza a gente tem que, né, cumprimentar o general. Mas a gente ganha prêmio por isso. Nossa, a gente ficou tão feliz. Aí na reunião geral do exército, né, da base, Oksu Park você tem uma mente muito boa para ser um soldado, por isso você merece esse prêmio. Aí eu recebi 5 dias de folga por causa desse prêmio. E nessa base de comunicação, era uma grande base de treinamento, mas não tinha uma igreja lá dentro. E aí eu preguei o evangelho por alguns dias, e aí num domingo eu estava pregando, aí abriram a porta de trás, aí o general entrou. Aí eu parei com a pregação, daí eles falaram, continue com a religião. Aí o general estava ali atrás, eu não conseguia pregar direito, né? Daí depois eu parei, aí depois eu acabei a pregação, aí o general falou. Aí ele falou, eu vim para essa base, mas não tem nenhuma igreja aqui nessa base, vamos construir uma igreja. Aí eu comecei a conversar com o general, aí a gente aí a gente começou a construir uma igreja. E há pouco tempo atrás, e ainda essa igreja continua, há pouco tempo atrás até fui visitar essa igreja. Uma vez eu estava recebendo treinamento, aí veio um aviso. O Oksu Park, tal número, venha para a sala, venha aqui para a diretoria. Quando eles falam para ir para a diretoria, não é muito bom, né? Daí quando eu fui para a diretoria, eu fui tremendo. Aí eu falei, eu sou Oksu Park, número tal, tal, tal. Porque naquele tempo eu tinha só duas estrelas, né? Não, estrela não. Só 2 risquinhos. E na minha frente tinha aquele homem com um diamante, né, na cabeça que estava brilhando. Aí ele falou, Oksu Park, sente-se, por favor. Normalmente os generais da base, eles xingam grandemente os soldados rasos. Então a diferença entre um soldado raso e um general na base é que o general, ele pode xingar na cara do soldado raso, mas o soldado raso, ele xinga nas costas do general, né? E aí eles só xingam de cachorro para baixo, vaca, boi, eles podem xingar à vontade. Aí ele falou para mim, sente-se por favor. Aí eu peguei e me sentei, com um pouco trêmulo. Aí ele falou, soldado Park, antes de você vir para o exército, o que você fez? Eu era evangelista de uma igreja. Sim, lógico que sim. E aí ele me falou, ontem, então ele falou que ele foi ali para poder pregar para aqueles soldados, né? Mas aí ele viu uma vez, ele foi pregar, mas aí um dia ele viu os soldados reunidos na montanha, escutando, compartilhando a palavra. E aí ele falou, né? Nossa, depois que eu vim aqui pro exército, eu também queria continuar a frequentar a igreja, mas eu comecei a beber, fumar, daí eu parei com isso, eu me corrompi. Naquele tempo estava tendo a guerra do Vietnã, né? E daí no final eu falei pro general. Aí eu falei, eu vim da base do Vietnã. É assim? Senhor Kim.
Então, eu fui mandado para a base do Vietnã. Aí eles falaram, aí o general falou, tira ele da base do Vietnã. O que estava embaixo do general perguntou. O que estava embaixo do general falou assim, por que você não foi para a base do Vietnã? Porque o general mandou ficar aqui. Então, que relação você tem com o general? Eu, de soldado para general só. Daí, quando aquele homem, mais alto do que eu, escutou isso, falou, então, você só tem essa relação? E aí eles começaram a me respeitar. Então, por 3 anos, ficando no exército, eu tive até o coração, nossa, eu fui tão feliz no exército que eu tive o coração de que se eu morasse para sempre lá no exército, eu ia ser feliz. Mas quando eu falo isso, as pessoas pensam, é porque o pastor Park tem boa fé, porque lê bem a Bíblia, porque ora bem, porque tem fé. Mesmo que eu diga que não é isso, as pessoas não acreditam em mim. Pessoal, não tem nada que eu saiba fazer bem. Quando eu estava em Daegu, a gente queria comprar uma igreja e a gente tinha muita dificuldade. E a cada noite a gente fazia reunião de oração. E eu sou tão ruim nessa oração. E à tarde eu dormia. E mesmo que eu não tivesse sono, né? Mas no dia de reunião de oração eu ficava morrendo de sono. Nossa, era difícil ficar na reunião de oração. Aí eu cochilava um pouco e orava. Depois que eu orava e eu abria o olho, o pastor Moon do meu lado falava, pastor, o senhor dormiu, né? Eu perguntei, por quê? Porque todo mundo já acabou de orar e todo mundo se levantou para ir embora, mas só o senhor ficou ajoelhado de cabeça baixa ainda. O senhor estava dormindo, né? Aí eu fiquei com tanta vergonha disso. Às vezes eu falo para minha esposa, querida, eu vou lá fazer jejum, tá? Eu vou ficar de 5 dias fazendo jejum e depois eu volto. Aí por 3 dias eu fico no centro de retiro, aí eu fico, tá, chega, agora eu volto para casa, aí morrendo de fome. Aí a minha esposa falou, sabia que você não ia aguentar 5 dias. Eu não sei fazer reunião de oração bem, eu não sei jejuar bem. Pessoal, não é porque eu tenho alguma coisa de especial que Deus trabalha dentro de mim. Eu tenho muitos defeitos, eu tenho muitos erros. E a minha característica, a minha personalidade também não é muito boa. Uma vez eu fui evangelizar na casa de uma pessoa. Aí uma vovozinha falou, netinho, vem aqui cantar uma música música de pastor. Aí eu falei, o que é música de pastor? Aí foi tão graciosa essa música que eu decorei. A igreja que eu frequenta, o pastor brilhante, brilhantinho. Ele é respeitoso e muito grande, o pastor brilhante. La la la, la la la, la 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 la. Respeitoso e grande, brilhante pastor. Naquele dia eu decorei toda essa música. Escutando essa música, eu falei, nossa, isso não sou eu, isso não sou eu. Depois que eu me tornei pastor, eu fui tentar contar quantas condições eu tinha para me tornar pastor, mas eu não tinha nenhuma. Pessoal, vocês pensam assim, eu não tenho uma boa vida espiritual porque eu não orei bem, porque eu não fui bem na igreja no domingo, porque eu não ofertei direito, porque eu não li bastante a Bíblia, porque eu não cumpri bem os mandamentos por causa disso. Mas depois, quando a minha nora se casa, quando meu filho se casar, eu tiver uma nora, e aí eu vou começar a orar, começar a aplicar na vida espiritual. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma.
비행기를 타고 하는 거. Pessoal, nós andarmos de avião, 하나도 모르는 할머니도 타고 가고. até a vovó que não conhece nada sobre avião pode andar de avião. Até nenê pode andar de avião. Até quem não sabe pilotar o avião, só o piloto tem que saber pilotar o avião. O resto é só ficar sentado esperando e chegar no ponto. Não é porque você sabe pilotar que você vai andar de avião. Só vocês entrarem no avião de Jesus Cristo que sabe a vida espiritual que vocês podem ir em paz. Mas porque as pessoas não sabem disso. As pessoas pensam que eu tenho que fazer bem para poder ter uma boa vida espiritual. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas a vida espiritual não dá certo, não porque vocês não fazem bem, pelo contrário, é porque vocês fazem muito bem que vocês não conseguem ter uma vida espiritual. A vida espiritual, Deus fez com que a gente não conseguisse fazer pelo nosso esforço, pela nossa força, por nós mesmos. Por isso, Jesus Cristo veio para fazer tudo no nosso lugar. Então, se só conhecermos essa vida espiritual, a vida espiritual se torna muito fácil. E tendo vida espiritual, vocês acabam se divertindo nela. A vida espiritual, fazendo ela, se torna legal, se torna divertida, e Deus começa a trabalhar. Quando eu estava no exército, eu não tenho como expressar em todas as palavras que tudo que Deus me ajudou. Quando eu fui para a África, quando eu fui para a Índia, quanto mais eu penso, mais eu agradeço. Alguns anos atrás, há 4 anos atrás, eu fui para a Índia, para Orissa, Índia. Lá na Orissa, Índia, os hinduístas dominam. Então, se você não for hinduísta, eles pegam o machado, a madeira, e eles, há muito tempo atrás, esses hinduístas mataram muitas pessoas. E aí eu tive uma conferência para fazer lá. Eu fui até Nova Delhi. Aí eu desci de Nova Delhi. E aí eu ia para outra cidade para pegar um helicóptero e ir até Orissa. Mas quando eu cheguei lá na cidade, o missionário Kim Soo-young falou para mim, né? Foi cancelado o helicóptero. Aí eu perguntei por quê? Porque o delegado, ele acha que se o pastor Park vier para cá, então vai ter uma guerra, uma luta muito grande. Então a gente resolveu cancelar o helicóptero. Eu falei, então é só a gente ir de carro. Aí o missionário Kim Soo-young falou para mim, pastor, hoje à tarde, até hoje à tarde, eu não consegui decidir se eu chamava o senhor para cá ou não, pastor. E a igreja, o carro da nossa igreja, porque os hinduístas, os terroristas conhecem o carro da nossa igreja, eu aluguei um outro carro. Então cada palavra me amedrontava. Porque eu tinha que andar de 600 quilômetros, andando dentro da floresta, até chegar na aldeia de Orissa. Mas naquele dia, pessoal, o que eu agradeci muito foi que o delegado, ele queria me proteger. E aí ele mandou 9 policiais armados para vigiar durante a conferência que eu estava realizando. Por isso, durante a conferência que eu tive, tinha esses 9 policiais que estavam me guardando. Então, pessoal, tudo isso é graça de Deus. Quando eu fui para a África, uma vez na América do Sul também o avião ele teve uma turbulência muito forte. Na Argentina, a gente estava andando na estrada à noite e o carro bateu contra um boi. E a gente rolou o carro. Então houve muitas dificuldades na minha vida. Mas Deus sempre me protegeu. Sempre esteve comigo. Por isso eu posso ver isso claramente.
Quando eu testemunho isso, as pessoas pensam, é porque o pastor Park tem uma boa fé, porque o pastor Park é esforçado, porque ora bastante, porque jejua, porque o pastor conhece muito sobre a Bíblia. Não é, pessoal. Não é porque eu tenho mais esforço, que eu sou mais bonzinho, que eu sou melhor que outra pessoa. É porque o Deus vivo está vivo dentro de mim trabalhando. E isso é muito impressionante. Pessoal, eu não sei pregar muito bem. Mas, pessoal, as pessoas que Deus me manda são pessoas que já passaram por dificuldade. E aí quebram todo o seu coração. Aí quando eu falo só 2 palavras, essas pessoas recebem salvação. Por isso Deus só me manda esse tipo de pessoa. Por isso não tem como eu não evangelizar bem. Pessoal, Deus trabalhar dentro de nós. Não é vendo eu orar bem que Ele trabalha. Não é porque eu cumpro bem os mandamentos, porque eu oferto bem, porque eu jejuo bem. Não é porque eu faço bem que Deus me ajuda. Frequentemente eu falo para vocês, a eletricidade, quando ela tá dentro do fio elétrico, que ela pode fluir. Então, mesmo que está no frio, calor, mesmo que está no banheiro, em qualquer lugar, no quarto, pode passar eletricidade. Mas tem que estar conectado. Então, se o nosso coração se conectar ao coração de Deus, nós nos tornamos um com Deus. Se o seu coração se tornar um com o de Deus, qualquer coisa que vocês façam, Deus vai estar trabalhando dentro de vocês vividamente. Pessoal, eu dentro da Bíblia, no começo eu simplesmente lia a Bíblia, lia uma vez, lia 2 vezes, lendo assim continuamente a Bíblia. Eu pude começar a enxergar o coração de Deus de dentro da Bíblia. O coração de Deus é esse. Por isso, assim, o meu coração e o coração de Deus se unindo, eu e Deus nos tornamos em um. Pessoal, se eu e Deus nos tornarmos em um, qualquer coisa que nós encontrarmos, Deus se torna do meu lado. Deus está do meu lado. Depois que eu me casei e me tornei um com a minha esposa, a minha esposa não toma mais o partido dos outros, sempre toma o meu partido. Não sei porque minha esposa é como Deus, mas quando eu vejo, também tem muitas coisas que ela não é muito parecida com Deus. Mas, pessoal, o coração de Deus que está dentro da Bíblia, eu quero falar sobre esse coração para vocês. Por isso, hoje, que vocês possam ter esse coração. Esse é o coração de Deus. É só vocês descobrirem isso, entenderam? Então Deus vai arrastar o seu coração. E arrastando. E aí quando se torna um com o de Deus, e aí Deus pode começar a trabalhar dentro de vocês. Então qualquer problema que surgir, qualquer dificuldade que vocês encontrarem, porque isso se tornou problema de Deus, vocês descansam e é Deus quem trabalha. Isso é muito impressionante. Quando eu tinha problema no estômago, quando eu tinha problema no intestino, quando eu estava com dor no ouvido, quando o meu coração não era bom, quando eu penso agora,
1990년도 초부터 Desde o começo de 1990, o meu coração não era bom, por isso eu tive muita dificuldade. 심장이 매일 나빠지는데 Todos os dias, cada dia mais, o meu coração estava ficando pior. 9년도 잊을 수 없는 것이 Em 1999, lá em Peru, Lima, Peru, eu estava fazendo conferência num ginásio, eu estava sentado atrás do púlpito, e quando eu olhava pro apresentador, o meu coração batia. 걱정하는 그런 거 별로 없는데 Não é por causa da plateia que eu estava com esse coração assim, batendo muito forte. Daí eu não podia aguentar e aí eu desci. Aí eu desci ali no porãozinho e tinha uma salinha. Aí eu sentei ali e falei, Senhor, 우리가 LA에서 제 아내하고 이야기를 했어요. eu falei com a minha esposa em Los Angeles, porque o meu corpo não estava nada legal. 페루를 가야 하느냐? Será que a gente tem que ir para o Peru? Será que a gente tem que voltar para a Coreia? Eu conversei com a minha esposa. 지금 이 몸 가지고 한국으로 Com esse 돌아가도 corpo, 몸이 mesmo 안 que eu 좋은데 volte para a Coreia, o meu corpo não vai estar legal. 제가 제 아내하고 Aí eu conversei com a minha esposa. 아내도 그때 몸이 굉장히 안 좋아. Naquele tempo a minha esposa também não estava com um corpo legal. Aí eu falei, querida, já que esse corpo vai morrer mesmo, vamos pregar, vamos morrer pelo evangelho. Aí a minha esposa, sim. A minha esposa, ela escuta a minha palavra. Eu não sei o que eu tenho que falar, né? Tem várias vezes que ela não escuta o que eu digo, né? Mas aquele dia ela falou, sim, vamos. Daí, para a morte, a gente se tornou em um coração. 그때 집회하면서 E aí, naquele tempo, durante a conferência, eu tive muito sofrimento. 제가 페루 집회를 마치고 Depois que acabou a conferência do Peru, eu voltei para a Coreia, né, de avião. 형제자매들 전부 다 이게 박옥수 목사의 마지막이다. 다 그랬다. Então, falou que todos os irmãos do Peru falaram, nossa, essa é a última vez que a gente viu o pastor Park. E foi em maio de 95, desculpa. Em 1998, Deus, Ele consertou meu coração perfeitamente. Ele curou perfeitamente meu coração. 10년이 됐는데 Então, fazem 10 anos que meu coração foi curado. 10년 전보다 훨씬 더 건강하고 E eu estou muito mais saudável do que há 10 anos atrás. Os jovens do IYF falam para eu viver até 150 anos. Aí eu falei, se eu viver até 150 anos, eu vou ter que realizar todos os enterros de vocês. Então isso não me pertence, não aguento. 무슨 문제 내가 죄를 지었으면 그 죄는 내 죄가 아니라 예수님 죄. Então, qualquer pecado que eu cometa não é problema meu, é problema de Jesus. Então, esse corpo também doente não é meu problema, é problema de Jesus. A minha dificuldade é responsabilidade de Jesus, porque eu me tornei um com Jesus. 많은 어려움을 당했는데 Então, eu me deparei com muitas dificuldades, mas a cada momento, nenhuma vez, sem deixar nenhuma vez, Jesus Cristo me ajudou em todas as coisas. 그래서 여러분 저는 Por isso, pessoal, uma vez eu 죽을 뻔했는데 quase morri por causa do meu intestino. 정신이 가만히 있으면 오락가락하는 거예요. Naquele tempo, minha mente estava indo e vindo. Eu olhava para minha esposa e o rosto da minha esposa estava ficando cada vez mais distante. Aí eu ficava, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar, eu tenho que acordar. 내가 여기서 죽는 Aí eu pensei, é agora que eu vou morrer. 때 죽진 않았지만 Naquele 내가 tempo eu não morri, mas naquele tempo meu coração ficou diante da morte. 내가 딱 죽는다고 생각하니까 Quando eu pensei que eu ia morrer, 이런저런 생각이 다 eu pensei, todos os meus pensamentos desapareceram. 죽으면 어떻게 되지? E se eu morrer, o que vai acontecer? Eu pensei. 여러분 그런데 그때 무슨 생각이 나느냐면 Mas naquele tempo, sabe do que eu me lembrei? 내 죄를 사신 내가 Eu me lembrei que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e eu recebi o perdão do pecado. Quando eu me lembrei disso, esse pensamento, esse coração começou a empurrar para cima. 잠시 잠깐 후면 Aí eu pensei, daqui a pouco 죽음의 강을 건너서 eu vou passar o rio da morte. 나라 생명나무 강가에 Eu vou lá para o céu onde tem a árvore da vida.
잠시 잠깐 오면 Daqui a 황금 pouco 찬란한 곳에 eu vou para um lugar 주와 brilhante 함께 거하겠구나. e eu vou viver junto com Ele. 너무너무 내 마음이 평안하고 행복해. O meu coração tinha muita paz. 내가 주와 함께 Junto com o Senhor, 합성한 성도들을 만나겠구나. eu vou encontrar os membros, eu vou encontrar os irmãos que já morreram antes, eu vou me encontrar com Pedro, com Paulo. 내 마음이 그전에는 막 E aí meu coração teve muita paz. Antes disso eu estava com medo, parecia que a morte ia ser um sofrimento para mim. Mas eu, ficando diante da morte, eu tive muita paz. 그렇게 평안하고 즐거울 수가 없어. Eu não podia ter mais paz e felicidade do que naquele momento. 한참 그러고 있는데 E eu estava pensando nisso. 이불 속에서 Aí, de repente, debaixo do cobertor, 가스가 나오고 saiu um gás. 병원서는 그걸 방구랑하고 피해서 Então, diz que isso é peido, né? Mas a gente pode chamar de flatulência. 장이 Então, o médico, porque meu intestino estava retorcido, aí ele falou, se por acaso você soltar uma flatulência, me chama. Aí eu chamei, querida, saiu um gás de mim. 야 내가 좋아가지고 A minha esposa ficou tão feliz. Foi a primeira vez que eu vi ela tão feliz. Ah, médico, doutor! 그래서 내가 병원에 병안이 있다 병원에 Aí eu saí do hospital. 제가 아프리카를 가든지 군대를 가든지 Eu ir para a África, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para a Índia, para o exército. 주님은 O Senhor sempre esteve comigo. 그리고 그 모든 문제는 내 문제가 E 아니고 todos os problemas não eram meus problemas, mas eram problemas, se tornaram problemas de Jesus Cristo. 예, 여러분 Pessoal, 여러분들도 성경을 vocês 통해서 também, através da Bíblia, 하나님의 마음을 발견하고 se vocês descobrirem o coração de Deus, 여러분 마음이 하나가 되면 se o seu coração se tornar um com o de Deus, 하나님은 우리처럼 몸이 없고 Deus não tem corpo como nós, porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito. 이 손을 잡고 Não podemos segurar o corpo dele, não podemos arrancar um pedaço dele. 하나가 되면 Mas se o coração se tornar um com ele, se o coração se tornar um, então nós nos tornamos um com ele. 잘해야 Então não é vocês fazendo alguma coisa bem que Deus vai trabalhar, 여러분의 마음이 하나님의 마음과 mas é o seu coração se tornando um com o de Deus. Então desde então vocês vão poder se tornar um com Deus. 한번 해요. Digam amém uma vez, amém? 아멘. Amém? 그리고 여러분과 하나님이 하나가 Então, se vocês se tornarem um com Deus, 여러분의 모든 문제는 여러분의 todos os seus 문제가 problemas já não são mais seus problemas, mas são problemas de Jesus Cristo. 그러면 여러분의 Então, pessoal, o seu pecado já não é seu pecado, se torna o pecado de Jesus Cristo. 여러분의 아픔은 여러분의 A sua dor não é sua dor, se torna dor de Jesus Cristo. A sua tristeza não é sua tristeza, se torna tristeza de Jesus. Seu sofrimento se torna sofrimento de Jesus. 전부 다 예수님. Tudo que é ruim se torna de Jesus. 여러분은 걱정할 Por isso, vocês não precisam se preocupar. 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에서 Em João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito que eu vou bater na porta e se abrir a porta eu vou cear com ele e ele comigo. 예수님과 같이 Então, a gente vai estar sentado junto na mesa com Jesus e vamos comer junto com Jesus. 그래서 밥상의 축복의 고난 이거 Por isso, o sofrimento que tiver na mesa, Jesus Cristo vai comer. Aí a felicidade, vai, abra a boca que eu vou te dar. Faz A. Eu estou vivendo assim com Jesus Cristo. O medo, eu vou comer. Isso você não gosta, né? Assim, obrigado, Jesus. Felicidade, diversão. Você come. Abre a boca, abre a boca. E se fosse a eu fiz e a vovozinha ali embaixo abriu a boca bem grande, né? 예, 벌리세요 예수님. Sim. Abra a boca, porque assim Jesus Cristo vai colocar felicidade na sua boca. 예수님과 같이 먹으면 Se você ceiar com Jesus Cristo, o meu pecado, a minha tristeza, a minha preocupação, o meu medo, a minha falta, 쌀같이 다 잡수시고
Jesus Cristo vai comer tudo isso e na minha mesa não vai ter medo, tristeza, sofrimento. E aí a felicidade, ele vai falar, abre a boca, ele vai dar felicidade, alegria, diversão. E é por isso que nós somos felizes. Pessoal, não é, a gente estando com Jesus Cristo, não é que não tem tristeza, é porque Jesus Cristo come antes. Por que não tem preocupação? Porque Jesus Cristo já comeu tudo antes de mim. Então é isso, eu vou cear com ele e ele comigo. Amém? Amém? Então, pessoal, como nós nos tornamos um com Jesus? Tem um médico que eu conheço muito bem, que é o médico Iganté. Ele coloca lá, ele na China, ele faz acupuntura muito, ele aprendeu na China a fazer acupuntura. Nossa, é incrível. Ano passado, na primavera, eu fui para o Japão. Em Hiroshima, tem um tio meu que mora lá em Hiroshima. E eu liguei para ele, eu falei, tio, eu queria vê-lo. Então, eu vou até uma parte de Hiroshima, mas eu não vou poder chegar até a sua casa, tio. Mas eu queria muito te ver. Eu falei, você pode vir até a entrada de Hiroshima? Aí o tio, ele tem agora 93 anos. E como ele ficou feliz com o sobrinho ia vir, daí ele reservou uma mesa lá num restaurante do hotel, aí veio meus primos, veio meus sobrinhos, veio um monte de gente. Aí, o meu primo mais velho, é o filho, ele é o meu primo, né, ele tem 4 anos a mais do que eu. Ele não fala coreano, ele só fala japonês, porque a mãe dele é japonesa. Aí eu perguntei, tio, por que o senhor não ensinou coreano para eles? Eu tentei, mas você acha que eles obedeceram? Eles não quiseram falar coreano. Aí, como eu não estava... Aí eu falei para ele, né, como a gente não conseguia se comunicar muito bem, eu falei só assim pro meu primo, vem aqui pra Coreia, né, e ele veio no mês de abril. Aí esse meu primo falou para mim, primo, eu tô com uma doença na perna. E eu mostrei pro médico e ele falou que é problema de pressão. E ele falou que eu não vou poder viver mais 2, 3 anos e eu vou morrer. Por isso, eu e a minha esposa, a gente segurou as mãos a noite inteira e ficou chorando. Aí eu peguei esse meu primo e levei ele lá pro médico. E lá esse médico oriental, ele é um médico oriental, o ancião Han Yo-jong. Aí quando ele viu essas coisas, ele falou, isso é atopia. Porque ele é especialista em atopia. Parece que é uma pregação de comercial deles, mas eu não estou fazendo comercial de ninguém, né? Aí ele falou, isso é atopia. Aí eu olhei, aí eu pensei por dentro, o ancião Han pensa que tudo é atopia. Aí o ancião Han começou a bater no computador. Então, o computador do ancião Han demora 10 minutos só para mostrar uma foto. Aí ele ficou lá batendo, aí depois ele achou uma foto e era muito parecida com o do meu primo. Aí o ancião Han, é assim, esse remédio, você tem que tomar um mês e aí muda assim, e se você tomar mais um mês, muda assim, e depois mais um mês assim. Aí, o meu primo vendo aquela mudança na doença, ele ficou assustado. Aí ele falou, me dá esse remédio. Aí eu peguei, aí eu tive que pagar, né? Aí o meu primo, ele não consegue virar o pescoço. Então, é só colocar um motorzinho para virar bem, mas não dá para colocar um motorzinho, né, no pescoço. Aí esse irmão Iganté, ele começou a colocar essas
essas agulhinhas no pescoço, aí ele começou a movimentar muito bem o pescoço. Daí ele abriu completamente o coração. 너무너무 가까이. E agora eu tô muito próximo desse meu primo. 가더니 자기 동생 다 데리고 왔어. Aí eu fui pro Japão essa vez e ele trouxe todos os irmãos dele. 집회할 때 오사카 집회할 때 오고 Quando eu fui fazer conferência em Osaka, Tóquio, ele foi e levou um monte de gente. Ele abriu completamente o coração dele. 할아버지가 나이가 O meu tio, ele tem 93 anos e ele já tá pra morrer. 말도 못하고 이제 그만. E eu não podia falar, né? Mas eu tava pensando nele, mas aí Deus permitiu com que todos esses meus primos e meu tio pudessem entrar na fé. 문화 동경 대표가 됐어. Agora o meu primo gostou tanto e ele é o representante desse Tobior lá no Japão. 자, 형님 명함 보십시오 하고. Aí ele falou, olha o meu cartão, né? Ele falou, e ele dirigia carro assim de corrida. 100이면 100. Então de 10 coisas, das 10 coisas, de 100 coisas a 100 coisas, Deus me ajudou em tudo. 내가 막 기도를 잘 Por isso, não é porque eu orei bem, porque eu vivi esforçadamente, as pessoas pensam que é por causa disso. Ah, o pastor é esforçado, ah, o pastor ora bastante, o pastor conhece muito bem a Bíblia, o pastor é esforçado, por isso. Não, pessoal, não é por isso. E eu digo isso e as pessoas não acreditam em mim. Eu não oro bem, eu não consigo ler muito a Bíblia, eu não cumpro muito bem os mandamentos, principalmente jejum, eu faço isso muito mal. 근데 저는 하나 딱 아는 Mas, 게 pessoal, uma coisa que eu descobri, 하나님의 마음을 어느 날 성경을 lendo a Bíblia um dia, eu descobri o coração de Deus, eu pude enxergar isso. 하나님의 마음을 성경에 펴서 보고 Quando eu vi o coração de Deus dentro da Bíblia, 펴서 보고. eu abri o meu coração e vi o meu coração. 그러니까 하나님의 마음에 비해서 내 마음은 너무 Por 작은 isso, 거예요. quando eu comparei o meu coração com o coração de Deus, era muito diferente. Ah, assim não vai dar. 하나님과 마음을 합치자 해서 내 Ah, então eu tenho que unir o meu coração com o de Deus. 합쳐버려. Então, por isso eu coloquei o meu coração dentro de Deus e agora nós nos unimos assim. Desde o momento em que eu me tornei um coração com o de Deus, 내 속에 살아서 Deus entrou em mim e vividamente, 무슨 일을 만나든지 qualquer problema que eu encontre não é mais meu problema. 해결해 주시. Tudo Deus, Ele resolve. 얼마나 감사한. Quão gratificante é isso. 예수 믿는 거 그 한 가지 Acreditar em Jesus Cristo, se você souber só isso. 너무너무 편해. 너 Desde então você pode ter paz. Porque Jesus Cristo sempre está comendo com você. Sofrimento. Senhor, o Senhor que tem que comer. Ah, sim, eu que vou comer. 질병. 이거 주님이 자서야 하잖아요. Tristeza. Ah, é o Senhor que tem que comer. Ah, sim, é o Senhor que come. 고통. Sofrimento. 주님 나 이런 거 싫어. 주님. Senhor, eu não gosto disso. Come o Senhor. Ah, tá bom, eu como. 기쁨. Felicidade. Eu gosto disso. Eu posso comer? Ah, tá bom, então você come. 예수님하고 저하고 굉장히 가까워져. Então eu e Jesus nos tornamos muito próximos. Por quê? 가까운 것만은 돈 많이 내 가까워지. 마음. Não é porque que eu dei muito dinheiro para ele que eu me aproximei, mas é porque o coração ficou próximo que a gente ficou próximo, entenderam? Se o coração se conectar, você fica próximo daquela pessoa. É só 여러분 휴대폰 o coração. 친구한테 Você comprar um celular, se você não conseguir se conectar com seu amigo, você vai ficar agoniado. Se até o telefone celular não for conectado, imagina o coração. 통해봐요. O coração se conectar, isso é tão bom. Por isso, pessoal, não pego o celular e ligo para Deus, mas é o coração que eu conecto com Deus. É muito melhor do que o celular. Por isso que Deus trabalha, Ele pode trabalhar livremente dentro de mim. Amém? 성경을 읽어보면 Quando nós lemos a Bíblia, 하나님의 dentro da Bíblia, dá para enxergar o coração de Deus. Hoje de noite nós lemos Gênesis capítulo 40. 성경을 A Bíblia. As pessoas que não conhecem a Bíblia ficam com sono quando lêem a Bíblia. Não é legal. 참 신기하고 Mas a Bíblia é tão impressionante. Não tem nenhum livro nesse mundo que foi tão bem escrito como a Bíblia. Gênesis capítulo 40, versículo 1, vamos ler. 그 후에 애굽 Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito.
자, 이제 창세기 40장 1절에서 Em Gênesis capítulo 40, versículo 1, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei, depois que o José entrou na prisão, e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Os dois cometeram pecado. 40장 마지막에 가서 Então, no final do capítulo 40, 21절을 보세요. vejam, Gênesis capítulo 40, versículo 21. 바로의 술 맡은 O copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Versículo 22. 꾸는 Mas ao padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. 자, 여기서 Olha aqui, pessoal. 창세기 40장을 창세기 Gênesis capítulo 40. 40라고 한다면 Se a gente contar resumidamente o que é esse Gênesis capítulo 40, 둘다 죄를 o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, os dois cometeram pecado. 받는 사람이 있고 Mas tem quem recebeu a salvação e tem quem recebeu a maldição. 자, 40장 1절에서 Então, Gênesis capítulo 40, versículo 1. 둘다 죄를 지었 O mordomo e o padeiro cometeram pecado ou não cometeram? Cometeram. 다 멸망을 당했습니다. Então, mas os dois receberam maldição ou não? 한 Não. 사람은 구원을 받고 Um recebeu a salvação e o outro recebeu destruição. 저는 잘 몰라요. Pessoal, não sei direito. 아, 침을 어째 꼽아서 Como que colocando as agulhas na barriga faz com que o pescoço se mova? Uma vez, aquele médico Iganté falou para mim: pastor, tá faltando oxigênio no seu cérebro. Aí eu falei: nossa, como você sabe, olhando para mim? Sim, tá faltando, pastor. Aí ele falou: o senhor tem que tomar umas sessões de acupuntura. Aí eu falei, ai, você tanto quer me colocar essas agulhas? Aí ele falou, não é isso. Aí eu falei, mas eu não tenho muito tempo de tomar essas agulhinhas, né? Aí ele me acompanhou até a conferência em Tóquio. Ele comprou a passagem até Tóquio e pagou a sua própria passagem. E quando depois do almoço, quando a gente ia descansar, ele colocava essas agulhinhas em mim. E realmente, aquele tempo eu podia perceber que estava difícil de falar, né? Porque com a idade. Mas quando eu estava tomando aquelas acupunturas, estava ficando muito clara a minha dicção. Daí eu falei: tá bom, eu estou ocupado. Mas para que você vai vir até Tóquio? Você coloca umas pintinhas de caneta na minha barriga, porque daí eu mesmo aplico essas agulhas. Eu perguntei, não pode fazer assim? Ele falou, não pode. Por quê? É só fazer assim. Ele falou, não, a profundidade é diferente. Tem 1.2, 1.5, 1. É só você escrever assim que aí eu aplico. Aí ele falou, não pode. 그러니까 제가 제게 왜 안 되니 그걸 어떻게 다 설명하겠습니까? Aí como ele vai explicar? E naquele curto momento, tudo aquilo que ele aprendeu, por que não dá? 전혀 모르지만은 Embora eu não saiba sobre aquilo, mas depois que eu tomei essas sessões de acupuntura, a minha mente ficou mais clara, ficou mais límpida, eu pude perceber, até a minha dicção ficou mais perfeita. 나는 그 원리를 몰라요. Eu não sabia por que estava acontecendo isso. Eu não precisava saber. 사는 그 Mas o médico tem que saber por que tem esse problema. O médico vai saber. 그러면 여러분 Então, pessoal, até o problema na vida espiritual, embora nós não saibamos tudo, 알면 se Deus soubesse desse problema, então a partir daí, Deus é quem vai começar a trabalhar. 마음을 알면 Se a gente conhecer o coração. 자 여기 창세기 40장에서 Olha aqui em Gênesis capítulo 40, no começo, o mordomo e o padeiro, os dois cometeram pecado igual. 마지막에 한 Mas no final de Gênesis capítulo 40, um recebeu a salvação e o outro recebeu a destruição. 여러분 성경도 그렇지요. Assim também na Bíblia de vocês, né? 전 인류의 Pessoal,
Isso daí é o desenho 사는 사람인데 죄를 짓지 않은 사람은 de... 아무도 없어요. Não existe ninguém nesse mundo que não tenha cometido pecado. Todos cometeram pecado, mas algumas pessoas recebem salvação e outras pessoas recebem destruição. A Bíblia também fala assim. Pedro, ele negou a Jesus e Judas Iscariotes vendeu a Jesus. Os dois cometeram pecado, mas Pedro recebeu salvação, mas Judas Iscariotes, ele recebeu maldição. Davi, ele cometeu pecado com a esposa de Urias e o Saul, o rei Saul também cometeu pecado. Mas rei Saul recebeu maldição e o Davi recebeu salvação. 않는 사람은 Não existe nenhuma pessoa que não tenha cometido pecado. 하다고 다 지옥 가는 게 Não é, mas não é que todo mundo cometeu pecado vai para o inferno. Mas a pessoa que conhece o coração de Deus, a pessoa tem que descobrir o coração de Deus. Então essa Bíblia parece simples histórias, 성경에다 관심을 두고 읽다가 mas se você tiver interesse nessa Bíblia e você lê com interesse, os dois cometeram pecado igual, mas um recebeu salvação e o outro recebeu maldição, foi destruído. 그러면 술 마든 가는 자는 구원을 받고 또 Então, 구원을 o mordomo recebeu salvação e o padeiro recebeu maldição, destruição. Por quê? Por que o padeiro-chefe recebeu, não recebeu salvação e o copeiro-chefe recebeu? Então se eu tiver a mesma vida espiritual do copeiro-chefe, eu vou receber salvação. Se eu tiver uma vida espiritual igual do padeiro-chefe, eu vou receber maldição. Então a Bíblia, para nos ensinar isso, Deus escreveu Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40. Então, pessoal, então aparece detalhadamente o sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. O copeiro-chefe falou o quê? Em meu sonho havia uma videira perante mim. E na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas e as exprimi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então José interpretou esse sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo quando lhe eras copeiro. Então o copeiro-chefe, ele estava muito feliz em poder sair da prisão, embora ele tenha cometido pecado. Aí o padeiro-chefe do lado, escutando essa interpretação, aí ele falou, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. E aí José interpretou, a interpretação é essa, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. Ele falou assim. E depois de 3 dias, conforme o que José interpretou, aconteceu exatamente igual. Então eu abri a Bíblia e pensei, o que é isso? Como o copeiro-chefe, escutando o sonho do copeiro-chefe, ele sabia que ele ia receber salvação, e o sonho do padeiro-chefe mostrou que ele ia receber maldição, destruição. O que é isso? O que é isso? Aí eu comecei a pensar. Aí um dia, Deus, ele permitiu eu interpretar isso. O copeiro-chefe falou o quê? Em meu sonho havia uma videira perante mim. Videira significa Jesus Cristo. E na videira 3 ramos, ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas, exprimi no copo de Faraó e eu dei a própria mão de Faraó. Então, quem que o copeiro-chefe levou diante do Faraó? Vinho. Tinha vinho dentro do copo. O vinho significa o sangue de Jesus Cristo. Então, o que isso significa? Quando a gente for para diante de Deus, Deus, eu não fiz nada de bom. Deus, a única coisa que eu fiz foi cometer pecado. Mas esse sangue de Jesus Cristo recebeu castigo pelos pecados que eu cometi.
E por isso esse sangue de Jesus Cristo já lavou todos os meus pecados, e isso é a demonstração disso. Então olhe para esse sangue e permita com que eu possa ser recebido no céu. Não é que eu não cometi pecado, não é que eu fiz bondade, eu fiz maldade e cometi pecado. Mas com certeza eu tinha vinho. Aquele sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, porque já foi pago por todos os meus pecados. Então esse sangue é o recibo de que meus pecados foram perdoados. Então, mostrando esse sangue, eu roubei, menti, eu cometi muitos pecados maldosos, mas pelo salário desse pecado, esse sangue foi derramado, e porque esse sangue foi derramado pelo meu pecado, o meu pecado foi resolvido. Então, por isso você pode ir para o céu. E o vinho significa o sangue de Jesus. Mas o copeiro-chefe, o que ele falou? Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. O copeiro-chefe, ele só precisava levar o vinho. O padeiro-chefe, o pão, os alvos, significam o quê? Jesus Cristo. Na Santa Ceia, a gente tem o pão, que significa a carne de Jesus, e o vinho, que significa o sangue de Jesus. Só com o pão, com o corpo de Jesus Cristo é necessário, é só isso que é necessário para ir para diante de Deus. Mas o padeiro-chefe, ele pensou, embora Jesus Cristo tenha morrido pelos meus pecados na cruz, mas eu acho, ele tinha o pensamento de que ele tinha que fazer alguma coisa a mais. Ele sentia como que se tivesse falta de alguma coisa. Então o copeiro-chefe só com o vinho na mão, isso foi o suficiente. Mas o padeiro-chefe só com 3 cestos de pão-alvo na cabeça, isso era o suficiente. Mas ele queria colocar alguma coisa a mais ali para poder ir para o céu. O que eu fiz de bom, as minhas boas obras, as minhas artes. Então, quer dizer, essas coisas encobriram Jesus Cristo. Essa pessoa recebeu destruição. Hoje em dia, muitas pessoas nesse mundo estão tendo uma vida espiritual como a do padeiro-chefe. O sangue de Jesus Cristo que ele derramou na cruz, aquela carne que representa Jesus. Realmente, eu cometi muitos pecados. Então, pelo salário do pecado, Jesus Cristo, ele morreu na cruz. E olha, essa carne representa isso. Então, por isso, meus pecados foram lavados. Era só isso que precisava. Mas hoje em dia, muitas pessoas, tendo uma vida espiritual, assim como o padeiro-chefe, parece que eles é insuficiente só o corpo de Jesus Cristo para eles. Então eu ofertar um pouco mais, eu fazer um pouco melhor, eu me esforçar um pouco mais, eu fazer um pouco mais de boas obras, eu me alegrar um pouco mais. Então essas pessoas têm o coração de que é só dessa forma que Deus vai poder aceitar eles. Isso parece bom, mas o resultado é que está desconfiando daquela carne que foi chicoteada na cruz pelos nossos pecados. E assim, no final, por causa dessa desconfiança, a pessoa recebe maldição e destruição. Aquele sangue, vocês não têm que desconfiar do sangue de Jesus Cristo. Vocês têm que acreditar que o sangue de Jesus Cristo é o suficiente, só isso. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele sangue que ele derramou na cruz pôde lavar todos os meus pecados sem sobrar nem um pouquinho, nem do tamanho da unha. Ele lavou meus pecados tão brancos como a neve. E aquele sangue que ele derramou na cruz perdoou todos os meus pecados, e o sangue se torna prova disso. Eu ando muito de avião. Quando eu compro a passagem, eu dou o dinheiro e eu ganho a passagem em troca. E na passagem tem várias coisas escritas. Primeiro, o tipo, o número do voo. Então sai o número do voo. Car
É 001, 2. 그다음에 내 이름이 E depois sai o meu nome. Oksu Park. 그다음에는 Aí depois, 며칠 몇 시에 떠나. é tal dia, tal hora, vai partir o avião. 그다음에 또 뭐가 나오냐면 거기에 E depois, 시간만 나올 뿐 아니라 não sai só o horário, 타는 좌석이 1등 mas também mostra a classe do avião que eu vou, primeira classe, business ou econômica. 다음에 내가 비행기를 타는 Aí 장소가 depois, 서울이라고 돼 있고 tá escrito, eu vou pegar o avião em Seul, Incheon, e vou descer em Los Angeles, Estados Unidos. Tá escrito tudo isso. 그다음에 거기에 내가 짐을 얼마나 E aí tá escrito quanto eu posso levar de bagagem. Tá escrito quantos quilos pode ter o máximo a minha bagagem, no máximo a minha bagagem. Tá escrito tudo isso na passagem de avião. E quando eu dou dinheiro, e aí eu compro a passagem de avião, 그 시간에 naquela hora, 공항에 가서 quando eu chego no aeroporto de Incheon, e aí quando eu vou lá no caixa da CAR, a CAR, conforme a passagem, ele tem que, conforme a minha classe, ele tem que colocar eu num assento, tem que mandar minha bagagem chegando até Los Angeles, tem que me dar Coca-Cola, tem que me dar o almoço, tem que me dar janta, porque tudo isso já está dentro da passagem, e foi por isso que eu dei o dinheiro para comprar aquela passagem. 그래서 여러분 이 표를 Por isso, quando você só mostra essa passagem, 이름이 같은 se a passagem tiver com o mesmo nome do meu passaporte, então a funcionária vai lá e bate no computador algumas coisas, aí ela me dá o meu assento, 16A. Aí quando sai o meu assento, 16A, então isso já é uma promessa para mim. Eu comprei essa passagem. 나를 미국 LA까지 Então, esse avião tem que me levar até os Estados Unidos. Dentro da passagem já está tudo isso decidido. 예수님의 피가 O sangue de Jesus Cristo é a passagem, é o ticket de que os nossos pecados foram lavados. Porque o nosso pecado já foi lavado, então já está tudo preparado para a gente poder ir para o céu. Já está tudo preparado e pronto, entenderam? 답답하면 어떨 때 제가 비행기 O inconfortável é que às vezes quando eu ando de avião, 비행기 안에 뭐로 막 정심을 쏴도 os irmãos, eles preparam kimbap para mim. Sabe por que eu tô barrigudo assim? Quando eu era criança, a comida era muito preciosa, então não tinha muita comida e aí era muito assim desperdício jogar fora a comida, né? E aí eu como todo esse kimbap e no avião eu como toda a comida que eles também me dão, por isso que eu tô barrigudo assim. 다 성공인데 실패한 사람이 한 명 있는데 박 목사님 실패. Então, falou que o teste do Tobior, para todo mundo deu certo, mas só o Oksu Park que deu errado. 그 Não tem 예수님의 problema, 피는 mas pessoal, 표와 마찬가지. o sangue de Jesus Cristo é como se fosse a passagem de avião. 가기에 모든 조건이 Tudo, 갖춰졌다는 todas as condições para a gente poder ir para o céu, esse sangue se tornou a prova disso tudo. Por isso que tem o cântico. 의심을 버리 Jogue toda a desconfiança do coração 마음으로 e vá com toda confiança, louvando a Deus 예수의 pelo Cordeiro de Deus, que é Jesus, e pelo aquele sangue nós fomos santificados. 뭐로 Por o quê? Por que nós fomos remidos? Pelo sangue de Jesus. 새벽 기도로 속죄 Tem pessoas que falam que é pelo culto de madrugada que eu recebi remissão do pecado. Isso é inferno, pessoal. Tem gente que é pelo jejum que recebeu remissão do pecado. Isso também é inferno. 죄를 씻기는 예수의 Somente o sangue de Jesus Cristo pode me remir dos meus pecados. Entenderam, pessoal? Vocês sabem o cântico? 죄를 씻기는 Quem me poderá lavar? Somente o sangue de Jesus. 그 비행기 타러 갈 때 Quando vocês entram, vocês querem andar de avião, o que vocês têm que mostrar? 내 일기장 내 나이 Vocês têm que mostrar vocês têm que se arrepender do seu pecado. Vocês têm que confessar seus pecados. 표만 Para você andar de avião, é só você mostrar a sua passagem que está tudo resolvido. 하늘나라 갈 때는 Para ir para o céu, 증거로 só com a prova do perdão do pecado, só você mostrar o sangue de Jesus Cristo que é o suficiente. Amém? 아멘. Amém? 근데
피를 못 믿는 사람, Mas as pessoas que não creem no sangue de Jesus Cristo, as pessoas que não creem em Jesus Cristo, 그건 안 될 것 같은 거라. elas não acham que vai ser o suficiente com o sangue de Jesus Cristo só. Então elas acham que tem que se esforçar orando, que tem que dizimar. Não estou falando que orar e dizimar é errado. Vocês têm que fazer isso também. Mas para você ir para o céu, o dízimo não se torna ajuda. Se não for o sangue, não existe mais nada. Você somente tem que levar o sangue. Mas o padeiro-chefe, Jesus Cristo morreu por mim, mas eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que hoje à noite tem algumas pessoas que pensam assim, tem ou não tem? 그러면 지옥 가요. Então vai para o inferno, vai receber maldição e destruição eterna. 피를 믿으세요. Creiam no sangue de Jesus. 충분하다. O sangue de Jesus é o suficiente. O meu pecado foi lavado perfeitamente, por isso eu não vou para o inferno. Porque eu já tenho a prova pelo perdão dos meus pecados, que é o sangue de Jesus Cristo, e isso é o suficiente. Pessoal, falem bem alto, amém. 1, 2, 3 e já. Amém. Amém. 정말 마음에서 아멘 됩니다. Realmente é amém no seu coração? 피만으로 만족하십니까? Vocês acham que o sangue de Jesus é o suficiente? Algumas pessoas pensam, eu tenho que fazer alguma coisa. 십자가에 못 박혀도 그게 부족해도 내가 Jesus Cristo já lavou meus pecados, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Isso significa que você acha que faz melhor que Jesus. Isso é arrogância. Que você acha que você faz melhor do que Jesus. 피만으로 Só com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz. E isso já é o suficiente para poder ir para o céu. 사람이 없이 Não falta nada. 낮잠 자도 됩니다. Pode 알겠어요? dormir, não tem problema. 낮잠 자도 되고 Pode dormir, não tem problema. 어떤 분들은 무릎 꿇고 기도해야 하고 Tem pessoas que acham, tem que orar só ajoelhado. Tudo bem, ajoelhado tá bom, mas pode orar até deitado. Às vezes eu também oro deitado, oro no carro. 저는 성령차 안에서 기도실로 Lá no carro eu faço reunião de oração. Eu e os anciãos, a gente tem que andar de carro por 3 horas até Busan. E às vezes a gente está orando e a gente acaba indo até Daegu. 부산에서 올라올 때도 기도하다 보면 A gente acaba orando, 하다 보면은 3, 4 pessoas, a gente chega até Daegu, Kimcheon. 기도하는 건 좋지만 Orar é bom, mas não é pela oração que se vai para o céu. 선한 일에 해서 좋지만 Fazer boas obras é bom, mas não é fazendo boa obra que você vai para o céu. 십자가의 피 말고 Fora o sangue de Jesus Cristo, não existe outro caminho para poder ir para o céu. 만으로 만족해야 합니다. Vocês têm que se satisfazer só com o sangue de Jesus, tá bom? 비행기 탈 때 Quando vocês andam de avião, 공부 잘했나 물어보고 eu vou perguntar, 필요합니까? 안 합니까? precisa estudar bem ou não? 자기 속에서는 기장 정심은 싸가야 합니까? Vocês têm que preparar seu almoço ou não? 내 정심은 E o meu almoço? 뭐만 가져가요? Você tem que levar o quê só? Só a passagem e o passaporte. 예수님의 피가 O sangue de Jesus Cristo é a nossa passagem para o perdão do pecado. 그 표를 가지고 가면 Só levar essa passagem, mas parece que não é o suficiente. Então, o padeiro-chefe 죄를 찢어준 예수의 살로 만족한데 é o suficiente o sangue de Jesus Cristo. 그거 해야 되겠나 뭘 좀 더 해. Mas eu tenho que levar mais alguma coisa, tenho que fazer mais alguma coisa. E aí em cima começou a colocar um monte de coisa. 공중의 새들이 다 먹었네. E aí colocando essas artes de padeiro, aí as aves comeram 오늘날 그런 분들이 isso. 참 많아요. Então hoje em dia há muitas pessoas assim. 피를 못 믿어서 Há muitas pessoas que não conseguem crer no sangue de Jesus Cristo. Parece que o meu pecado foi perdoado na cruz, mas falta alguma coisa. 사람들이 떡구멍 가는 자 같은 신앙이 Que tem que fazer mais alguma coisa. As pessoas têm uma vida espiritual do padeiro-chefe, essas pessoas acabam recebendo maldição e destruição. Mas tem muitas pessoas que não sabem que estão tendo esse tipo de vida espiritual. Pessoal, a partir de agora não vivam mais assim, amém? 예수님의 피만으로 만족하십니까? Vocês estão satisfeitos só com o sangue de Jesus Cristo? 아멘 아멘. Quem está satisfeito só com o sangue de Jesus Cristo, diga amém. 네. 그래. Sim, pessoal, por isso, Jesus Cristo morreu na cruz. 아니 예수님의 피로 안 된다. Se pelo sangue de Jesus Cristo não for o suficiente, então não tem outro caminho, vocês têm que ir para o inferno. Se o sangue de Jesus Cristo não fez efeito, então o nosso esforço dá efeito? Não, isso não faz nem sentido.
Pessoal, hoje em dia muitas pessoas não acreditam no sangue de Jesus Cristo. Elas pensam, eu tenho que fazer bem para poder ir para o céu, eu tenho que jejuar para ir para o céu, eu tenho que orar para ir para o céu. Essas pessoas são pessoas que não acreditam no sangue de Jesus. 40장 이야기는 Gênesis capítulo 40 예수의 보혈이 우리 죄를 está mostrando que aquele que acredita no sangue de Jesus recebe salvação. Como copeiro-chefe, pessoal, não fiz nada para poder ir para o céu, mas eu somente olho para o sangue de Jesus Cristo, por isso Deus me aceite. O padeiro-chefe, porque ele tinha muitas coisas que ele fazia bem, ele fez um monte de coisa boa para levar para diante de Deus. Pessoal, vocês oram bem, dizimam bem, se vocês conhecem mais a Bíblia, aí vocês ficam todo corajosos, mas quando vocês fazem alguma coisa mal, vocês ficam com vergonha. Pessoal, isso é uma vida espiritual dependendo de si, independente de como eu sou. O sangue de Jesus Cristo já foi lavado pelo sangue, o meu pecado foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo, mais branco do que a neve. Crer nisso é ter verdadeira vida espiritual. Vamos orar?